Uma boa tarde a todos, excelentíssimo Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura, excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade da Madeira, aqui em representação do magnífico Reitor da Universidade da Madeira, excelentíssimo Sr. Representante do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Sr. Vereador Dr. Pedro Calado e, caro amigo, Henrique Sanches Ruiz, Presidente da Associação Ibero-Americana de Comunicação, da qual sou Secretário-Geral, com uma honra imensa pelo trabalho, pela qualidade, pelas condições com que temos vindo a trabalhar no sentido de dar força e consistência, no fundo, àquilo que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, acabou de dizer na sua mensagem. 11 anos depois de ter sido criada a ACIBERCOM, no Porto, este 11º Congresso Ibero-Americano de Comunicação torna-se o mais relevante da história deste movimento académico, nascido em 1986 no Brasil. Foi nas asas do sonho do professor José Marques de Melo que surgiu o movimento Ibercom há 23 anos. E sempre que um homem sonha, todos nós sabemos, sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida entre as mãos de uma criança. Pois estes versos do poeta Gedeão, que também soube ligar a ciência ao sonho, têm uma pertinência muito grande. Eu estava a olhar para a plateia e ver se descubro este sonhador que nunca para de sonhar, que é o professor José Marques de Melo. Mas eu, sinceramente, eu não o vejo aí. Ficou no hotel? Já vem, muito bem. É de facto a presença dele é indispensável. E é, pois, por causa deste sonho que efetivamente nós estamos aqui, num congresso que releva a maior união de países de expressão ibero-americana à volta das ciências da comunicação. Junte-se-lhe a matriz geográfica, a matriz histórica, os conflitos, os armistícios e as lutas pela liberdade, enfim, os múltiplos caminhos da cultura, e teremos o lastro da razão pela qual devemos reforçar este espaço geográfico, linguístico e cultural em favor de mais e melhor comunicação. Neste contexto, as travessias comunicacionais, que são o fio condutor deste Congresso, não poderiam ter maior oportunidade, neste local. Senhoras e senhores congressistas, cumpre-me, em representação do Governo Regional da Madeira, saudá-los, dar-lhes as boas-vindas à Madeira e a este Congresso, agradecer àqueles que propuseram e aos que aceitaram o nome da Madeira como um destino para este Congresso, em nome do Governo Regional e de todos os madeirenses. A Madeira é um destino com muitas faces, desde o turismo mais tradicional de descanso e de lazer, ao turismo desportivo e também ao turismo científico, se assim podemos chamar. Mas uns e outros aqui vêm e deixam-se fascinar pelo clima, pela paisagem, pela gastronomia, pelos hotéis, pelas flores, pelos sorrisos, pelos afetos, e são, com certeza, marcados por tudo isso que os envolve durante a estadia na nossa terra. Este Congresso tem um mote da comunicação e tem na base a língua, as línguas ibéricas.
A língua é, de facto, a base da criação de uma identidade de um povo, de uma cultura. Tudo o resto vem a partir daí, naturalmente, que as formas mais evoluídas de comunicação também. Muitos dos presentes não são europeus, embora aqui possam encontrar, eventualmente, as suas raízes, mas gostaria de lembrar que na Europa de 27 a que nós pertencemos, há um cuidado extremo na preservação da língua materna. Exemplo disso é o facto de, no conjunto destes 27 países, existir na União Europeia 20 línguas oficiais, ou seja, todos os documentos estão traduzidos em 20 línguas, a tradução simultânea das conferências é feita para 20 línguas diferentes, para que cada um preserve a sua língua. Outro exemplo é que o Conselho da Europa, em 2006, determinou um conjunto de conhecimentos básicos que o cidadão europeu deve ter, e entre eles, logo o primeiro, é a língua materna. Também aparece o domínio de uma língua estrangeira. E tudo isso é, de facto, o sinal de que a preservação da língua, e neste caso das línguas ibéricas, que dão origem a esta associação e aos vossos trabalhos e à vossa investigação, não é alheia àquilo que se passa hoje no espaço europeu com preocupação relativamente às línguas em geral. Estão hoje aqui representantes de, salvo erro, 750 milhões de falantes de línguas ibéricas em todo o mundo, na Europa, nas Américas, em África. El título real es La crisis actual en la globalización, reflejos y consecuencias en el pensamiento sobre las industrias culturales. Voy a resumir una primera parte en la que hablo sobre el hecho de que lo que estamos sufriendo no es tanto una crisis de la globalización, sino una de tantas históricas crisis del capitalismo. Algunas de las cuales han llegado a tener alcances globales, especialmente durante el siglo XX. Entonces, lo que yo sostengo en esta primera parte es que tenemos que tener más bien una visión de largo plazo, que incluye el hecho de que la propia globalización posiblemente comenzó cuando fueron los navegantes, muchos de ellos a través de esta misma isla, a descubrir por allá, digamos que el resto del mundo, incluyendo América, por lo menos muchas partes de América. Yo creo que más o menos en ese tiempo, siguiendo a muchos otros autores, que más o menos en ese tiempo, con la expansión del capitalismo comercial y con la llegada de nuevas ideas y de nuevas prácticas, pero también de nuevas mercancías, etcétera, pues comenzó en realidad la globalización. La globalización se aceleró prácticamente durante el siglo XX, pero digamos que ha ido acompañando todo el tiempo a la expansión del sistema capitalista mundial. A su vez, el sistema capitalista mundial ha tenido muchas fases críticas. Entonces, por ahí menciono, por ejemplo, que de hecho casi cualquier teoría económica habla de la inevitabilidad de las crisis. La misma teoría neoclásica habla de los ciclos de negocios, en donde también se le considera relativamente inevitable la llegada de crisis. No se diga, por ejemplo, la teoría marxista, donde se espera que ocurran crisis importantes. Finalmente, pues, lo que yo sostengo es que la crisis actual
es una coyuntura más dentro del sistema capitalista y que siempre que ocurre en crisis, siempre hay la posibilidad, hay las oportunidades de que también sucedan cambios, mutaciones. En este caso, a mí me interesa mucho pensar en la posibilidad de una serie de cambios en las ciencias sociales. Por la propia edad que tiene uno, pues a mí me tocó ser parte de por lo menos 2 grandes generaciones en las ciencias sociales, y voy a comentar un poco sobre estas 2 generaciones, y yo creo que ya es hora de lo que aquí llamo el retorno de la crítica en las ciencias sociales. En tiempos como este, de crisis y grandes posibilidades de cambio, es muy fuerte la tentación a la negación ciega de lo que ha sido predominante. Por cierto, y también por contraparte de su defensa a ultranza y a la propuesta de opuestos puros. Tratou-se de programa muito intensivo. Alguns dos trabalhos do grupo ainda estão a acabar. Os resultados, os relatos das diversas mesas estão a ser feitos. Não houve ainda condições de os ultimar. E temos aqui, no meio de nós, as figuras, algumas das figuras, eu diria, muitas das figuras mais representativas das ciências da comunicação no âmbito ibero-americano. Efetivamente, conseguiu-se com o acolhimento extraordinário que foi dado pela Universidade da Madeira. Então, eu quero agradecer a presença de todos, dizer que essa confederação que se configura aqui na Ilha da Madeira, ela vai significar para nós do mundo ibero-americano uma oportunidade de inserção no espaço globalizado das ciências da comunicação e, sobretudo, potencializar a fortuna que nós temos na Espanha, Portugal, Brasil, México, Argentina, em suma todos os países do nosso continente latino-americano, e contribuir de forma decisiva com a pesquisa científica para a melhoria da comunicação no mundo contemporâneo, sobretudo pensando na justiça, na solidariedade, na paz e no mundo melhor com esperança. Muito obrigado. Tuvimos más de 300 comunicaciones, tuvimos un periodo de intercambios muy enriquecedores, especialmente, por ejemplo, para nosotros los hispanohablantes. Cada vez más es importante que nos demos cuenta que sí nos podemos comunicar con quienes hablan portugués, que sí les llegamos a entender. Porque a veces, porque no nos conocemos y no nos damos cuenta de que sí podemos comunicarnos y de que eventualmente podemos conocernos bastante mejor de lo que nos dicen las películas de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Hay veces que conocemos a gentes de los otros países del ámbito del espacio iberoamericano a través de las películas de Estados Unidos, de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener estos intercambios y continuarlos, y también me felicito mucho de haber logrado la constitución de la nueva Confederación de Asociaciones de Ciencias de la Comunicación. Y pues muchas gracias por el calor humano con el que nos recibieron. Gracias. Senhor Reitor da Universidade da Madeira, Senhor Secretário Regional da Extensão da Cultura, Senhor Presidente da Associação Ibero-Americana de Comunicação, Senhor Presidente do Congresso, Senhor Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, caras e caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. A minha primeira palavra é de felicitação pela organização deste Congresso. Este fim de semana é um fim de semana em cheio para as ciências da comunicação em Portugal. Ontem tive a oportunidade de encerrar o 8º Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Comunicação
que decorreu ao mesmo tempo que decorria o Congresso do Espaço Lusófono dos Cientistas da Comunicação do Espaço Lusófono e também o Congresso Ibérico das Ciências da Comunicação, para além de ter uma secção própria luso-brasileira. Filo ontem em Lisboa e hoje tenho a oportunidade no Funchal de encerrar o Congresso Ibero-Americano. Quer dizer isto que nestes 2 dias, nestes 4 dias, aliás, considerando os dias destes congressos, Portugal pôde acolher várias reuniões científicas numa área científica pujante, que é a área das ciências da comunicação, que ao mesmo tempo lida com um dos pilares das nossas democracias, que é a liberdade de imprensa e o direito à informação. E que estas reuniões científicas puderam contar com a contribuição dos muitos milhares de investigadores e de estudantes nas ciências da educação que falam as línguas ibéricas, em particular, que falam o português e o espanhol. Desejo também felicitar todos pela decisão que tomaram de agrupar, de articular melhor, de aproximar melhor as diferentes federações e associações que, nos países que constituem o espaço ibero-americano, se dedicam às ciências da comunicação, decidindo constituir uma confederação dessas associações e federações. Gostaria também de felicitá-los por isso. Gostaria de assinalar outro elemento que me parece muito importante. Dá-se o caso de este Congresso Ibero-Americano se desenrolar numa das mais importantes cidades portuguesas, numa altura em que Portugal cabe a Portugal a presidência da Conferência Ibero-Americana, da Organização Ibero-Americana. O que é também outro motivo de satisfação. Em segundo lugar, gostaria de felicitar a Universidade da Madeira pelo acolhimento que deu a este Congresso. A Universidade da Madeira é um centro de conhecimento, de investigação fundamental, de investigação aplicada, de ensino e extensão universitária. O mesmo é dizer, a Universidade da Madeira é um centro de desenvolvimento que enriquece a região autónoma da Madeira, que por enriquecer a região autónoma da Madeira enriquece Portugal e é um dos resultados mais evidentes, mais manifestamente vantajosos da combinação entre a instauração da democracia em Portugal em 25 de abril de 1974 e o imediato desenvolvimento das duas autonomias regionais, na Madeira e nos Açores. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Secretário Regional do Governo Regional da Madeira. A Madeira é um bom exemplo do bem que faz aos países e às nações a combinação entre a democracia e o respeito e o desenvolvimento das autonomias regionais. Quem conhece e pode comparar o que eram as duas regiões autónomas de Portugal, quando eram algo depreciativamente chamadas ilhas adjacentes na ditadura que vigorou em Portugal até 1974, e as compara com o que são as duas regiões autónomas de que o Estado Democrático Português se orgulha, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, facilmente compreende a revolução que é no desenvolvimento, na qualidade de vida, no bem-estar e na coesão nacional, a revolução que é saber desenvolver no Estado Democrático a consciência das respectivas autonomias regionais.